Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Eu sou o Felipe Malta e agora é hora das notícias que mexem com a sua vida. O abraço de hoje é especial para Vânia de Sena, que está comigo nesse momento, ao vivo, no @FelipeMaltaTV, na live que eu sempre faço antes da gente começar o jornal. Lá no Instagram o pessoal sabe dos destaques primeiro. E agora a gente começa aqui no ar. Jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. Hospital de Apoio vive surto de Covid-19 com variante Delta. Kátia Gomes. Variante de origem indiana é mais contagiosa e tem sintomas diferentes da Covid-19 original. Entre os 36 casos confirmados aqui no Hospital de Apoio, há pacientes e servidores com a variante Delta. Secretaria de Saúde prevê um plano urgente de contingência. Deputada Joyce Hasselmann chama a imprensa para uma nova coletiva e avisa: vai processar quem acusar o marido de tê-la espancado dentro do apartamento funcional. Ao lado dele, Joyce reafirma que não sabe o que aconteceu na noite em que acordou com o rosto fraturado e a coluna quebrada. Polícia salva menino que se engasgou com macarrão em Ceilândia. O que aconteceu, Tatuzinho? Os vizinhos, Malta, pensaram que a criança estava morta. O menino de 2 anos parou de respirar engasgado por um tempo. Mas só que, graças à ação da polícia militar, a criança voltou ao normal. Todos os detalhes daqui a pouco. Malta. E a fadinha que uniu o Brasil. Raíssa Leal, 13 anos de idade, medalha de prata no skate nas Olimpíadas de Tóquio. A mais jovem medalhista brasileira em Jogos Olímpicos, conversou com a nossa correspondente no Japão e fala sobre a emoção de estar no pódio na estreia do skate nas Olimpíadas. Que linda! A gente fala também sobre o governador Ibanez Rocha, que passou mal na noite do domingo e foi internado. André Anelli. O governador Ibanez Rocha precisou cancelar todos os compromissos previstos para esta segunda-feira. Ele realizou exames no hospital e já passa bem. Ibanez Rocha deve receber alta ainda hoje, Malta. Tá certo, tudo isso daqui a pouquinho depois do intervalo. O SBT Brasília, primeira edição, volta já. O SBT Brasília, primeira edição, está de volta e agora a gente segue até o fim do jornal sem intervalo. Ibanez Rocha continua internado depois de passar mal na noite de domingo. O repórter André Anelli tem o estado de saúde do governador. Bom dia, André. Oi, Malta. Muito bom dia para você, bom dia a todos. O último boletim médico divulgado diz que o governador Ibanez Rocha está bem, consciente, lúcido e mantém todos os sinais vitais sem a ajuda de qualquer aparelho. Ibanez Rocha deu entrada ontem à noite no Hospital DF Star, na Asa Sul, aqui em Brasília, depois de sentir uma indisposição provocada por fortes dores abdominais. Por conta desse problema de saúde, Ibanez Rocha precisou cancelar todos os compromissos que estavam previstos para esta segunda-feira. O principal deles era a sanção do projeto de lei que cria a Universidade do Distrito Federal, o UNDF. A cerimônia estava prevista para hoje de manhã, 10h30, no Palácio do Buriti, mas já foi remarcada para amanhã, às 10h30, também na sede do governo distrital. E essa cerimônia deve contar com a presença do governador Ibanez Rocha, que deve receber alta ainda hoje, Malta. Muito obrigado, André. O primeiro mutirão da Secretaria de Saúde para vacinação da Covid-19 sem agendamento durou todo o fim de semana. A procura foi alta e até faltou imunizantes destinados para a primeira dose. O fim de semana também foi marcado por um alerta no Hospital de Apoio de Brasília. Um surto da variante Delta teria infectado pacientes e funcionários. Como o hospital, que faz cuidados paliativos para doentes em fase terminal ou com doenças incuráveis, não tem leitos de alta complexidade, esses pacientes estão sendo remanejados para outras unidades, como o HRAM. O caso foi revelado em primeira mão pelo sbtnews.com.br ainda no sábado.
A procura pela vacinação no fim de semana atingiu a segunda melhor marca desde o início da imunização. Segundo a Secretaria de Saúde, somente no sábado, mais de 43 mil pessoas se vacinaram. Destas, 38.547 receberam a primeira dose do imunizante. Já no domingo, apenas 51 pontos de vacinação funcionaram para atender ao público com 37 anos ou mais, além das gestantes e mulheres que tiveram filhos recentemente. Mas a procura foi tanta que a Secretaria de Saúde precisou informar durante a tarde que 22 locais esgotaram a cota de primeira doses. Esse foi o primeiro fim de semana de vacinação no DF sem agendamento. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, quase 1.300.000 pessoas já foram imunizadas com a D1 aqui no Distrito Federal. Apesar do avanço na imunização, aumenta também a preocupação com a variante Delta, cepa que tem maior taxa de transmissibilidade. Na semana passada, a Secretaria de Saúde confirmou que monitorava 6 casos confirmados da variante Delta, mas o número é ainda maior. Isso porque o Hospital de Apoio de Brasília, a unidade de saúde que faz cuidados paliativos para pacientes em estágio terminal e com doenças incuráveis, passou por um surto de Covid-19 que provavelmente é da variante Delta. Fontes internas confirmam que pelo menos 20 pessoas estão infectadas, entre funcionários e pacientes. Um documento obtido com exclusividade pelo SBT confirma que pelo menos 2 pessoas foram transferidas do Hospital de Apoio para leitos do Hospital Regional da Asa Norte com suspeita de ter a nova variante da Covid-19. O documento mostra ainda que 12 leitos foram disponibilizados para tratar pacientes suspeitos aqui no Agarrã, já que há indícios que outras pessoas internadas no Hospital de Apoio de Brasília também foram contaminadas com a nova cepa e serão transferidas. O Hospital de Apoio é uma unidade que não possui leitos de alta complexidade para tratar pacientes de Covid-19. Para isolar esses pacientes, 6 enfermarias foram disponibilizadas dentro do Agarrã. Além disso, a circular prevê o remanejamento interno de pacientes e profissionais. A Secretaria de Saúde ainda não confirma se a transmissão da variante Delta é comunitária. Tá. Lá na Índia, essa cepa, como a gente viu alguns meses atrás, provocou um estrago. Milhões e milhões de pessoas infectadas, centenas de milhares morrendo, um caos na saúde pública. E a principal diferença da cepa indiana com a cepa original é que ela é até 50% mais contagiosa. Cientistas ainda não sabem dizer se ela é mais letal, quer dizer, se leva mais vezes os acometidos à morte, mas que ela é transmitida de forma mais rápida, isso já é uma certeza. Agora a gente vai ao vivo com a Kátia Gomes, que está lá na porta do Hospital de Apoio e tem informações sobre esse surto da variante Delta lá na unidade. Kátia, boa tarde para você. A gente sabe dizer pelo menos um número aproximado de casos confirmados da Delta aí no Hospital de Apoio? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Conseguimos confirmar, sim, isso porque uma fonte do SBT Brasília e também do SBT News disse que das 36 pessoas que pegaram Covid-19, sendo 26 servidores e 10 pacientes, cerca de 30 já estariam confirmados com essa variante Delta. A Secretaria de Saúde não confirmou esse número, disse apenas que está fazendo um sequenciamento genético para confirmar se realmente é a variante Delta, mas disse que uma pessoa morreu e outra está entubada. E quais providências foram tomadas por causa disso? Como vocês viram na reportagem, alguns pacientes foram transferidos aqui do Hospital de Apoio, já que ele não tem estrutura para receber esses pacientes, então eles foram encaminhados para leitos de Covid-19 e os servidores que estão com Covid-19, eles foram para casa, estão aí trabalhando em casa, de teletrabalho. Os outros pacientes aqui do Hospital de Apoio, eles também foram testados, o hospital passou por uma desinfecção e, além disso, o hospital suspendeu a internação por 7 dias e também suspendeu a visitação. Tudo isso para tentar conter esse avanço da Covid-19 e essa suspeita da variante Delta. Uma informação que essa fonte do SBT Brasília e também do SBT News passou é que todos esses servidores que foram contaminados, eles já tinham recebido a dose da vacina, A gente não sabe qual. Na verdade, eles receberam as 2 doses, tanto a primeira como a segunda dose. E como você disse, Malta, a variante Delta, ela é mais
contagiosa sim, só que a boa notícia é que infectologistas afirmam que as vacinas aplicadas aqui no Brasil, elas combatem a variante Delta. Então a gente vai continuar acompanhando esses casos, acompanhando se a Secretaria de Saúde vai confirmar mesmo se 30 pessoas, pelo menos 30 pessoas, estariam com a variante Delta aqui no Hospital de Apoio, né? Claro, elas já foram transferidas, mas o surto foi aqui no Hospital de Apoio. Eu volto com você. Obrigado, Kátia. É preciso ter muita atenção porque é muito comum que funcionários, médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde que trabalha num hospital especificamente, preste serviço em outros hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, eventualmente, um médico ou enfermeiro que esteja infectado, mas assintomático, pode levar a doença para outras unidades de saúde aqui no Distrito Federal. Por isso, a emergência de um plano de contingência e de contenção para evitar que a doença se espalhe. Essa notícia que a gente viu foi revelada em primeira mão pelo sbtnews.com.br, que você já sabe, é a sua fonte segura de informação. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e acesse o portal do sbtnews.com.br. Além do nosso encontro todos os dias, 15 para meio-dia, aqui no Primeira Edição, e 7h20 da noite no SBT2, você sempre pode acessar os destaques do noticiário lá no sbtnews.com.br. Pelo menos 20 cidades já começaram a vacinar adolescentes acima de 12 anos de idade, apesar desse grupo ainda não estar incluído no Plano Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde informou que, nesse momento, a recomendação é vacinar os grupos prioritários já definidos. Só que muitos pais estão preocupados porque as aulas presenciais estão previstas para voltar na semana que vem. Giovana, de 14 anos, volta às aulas presenciais em agosto, mas, sem previsão de vacina, a família está apreensiva. Eu, como mãe, não sinto completamente confortável dela voltar, né, a estudar presencialmente sem ter recebido a vacina. Eu acho que é de fundamental importância que os adolescentes sejam vacinados. Isso traria tranquilidade tanto para mim como mãe, para a família, como para a própria Giovana. Os adolescentes precisam da vacina, mas o que eles precisam nesse momento é manter medidas restritivas, o distanciamento social, a exigência de uso de máscara todo o tempo das aulas presenciais, higiene das mãos, isso é que é importante nas escolas. Mais preocupados estão os pais de adolescentes com comorbidades. É o caso de Denise, que mora em São Paulo. A filha dela, de 16 anos, tem paralisia cerebral. A família viajou ao Mato Grosso do Sul para conseguir a vacina. Ao longo do ano passado, o ano inteiro, a gente se cuidou ao máximo possível. Eu tive que paralisar todas as terapias dela. Então, a gente não recebia ninguém em casa, nem da minha família, nem terapeuta, ninguém. E, ao mesmo tempo que a situação da Sofia, de 16 meses já trancada, sem receber ninguém, sem fazer terapia, começou a ficar mais grave, sabe? Ela começou a sentir mais dor, ela precisava comprar equipamento porque a cadeira foi ficando pequena. Então, assim, não dava para eu ficar sem nenhuma previsão de vacina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que o Ministério da Saúde analise a necessidade de inclusão de adolescentes entre 12 e 18 anos no Plano Nacional de Imunização. Desde junho, a Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer para jovens nessa faixa etária. Em nota divulgada neste sábado, o Ministério informou que a inclusão continua em análise. Mesmo sem a inclusão no calendário nacional de imunização, 20 cidades já começaram a vacinar adolescentes acima dos 12 anos. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. O estudo também mostra que 80% das prefeituras pretendem iniciar a vacinação desta faixa etária, mas a maioria, 68,2%, só depois de atender todas as pessoas com mais de 18. O problema é que nós não temos um quantitativo de vacinas para a gente poder ampliar essa faixa etária. Então, a gente tem que ter critério, tem que priorizar primeira dose em todos os adultos, até acima de 18 anos, e a segunda dose. Aí, realmente, nós vamos expandir para os adolescentes. Agora um caso muito estranho e que tem chamado a atenção de todos pela falta de respostas. O que é que realmente aconteceu com a deputada Joyce Hasselmann? Foi agressão? Foi um atentado?
O marido da parlamentar estava no mesmo apartamento na noite em que teriam ocorrido as agressões e desde que o caso veio à tona, recaem sobre ele as suspeitas de ter batido nela, né? Principalmente nas redes sociais. Nesse fim de semana, ela e o marido convocaram uma coletiva de imprensa e o médico Daniel França negou as acusações. E a gente ouve agora a versão dele da história. De mãos dadas com a deputada Joyce Hasselmann, o médico Daniel França negou ter batido na esposa. Jamais. Primeiro, assim, é muito importante, eu nunca agredi ninguém. Em nenhum momento da minha vida, nunca. Eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um murro em ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Eu jamais faria isso. Então, assim, é exatamente por esta razão que tudo que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário, que eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, assim, me coloquei inteiramente à disposição de absolutamente tudo, da imprensa, de tudo, exatamente por isso. O casal recebeu a imprensa no apartamento funcional onde mora na Asa Norte, em Brasília, e onde a deputada supostamente sofreu um atentado. O neurocirurgião afirmou que não ouviu a agressão sofrida pela mulher porque ronca muito. Eu estava no apartamento, tá? Eu tenho um problema que eu tenho certeza que vários aqui têm também, que é roncar. Eu ronco muito. Então, às vezes eu ronco e às vezes eu ronco muito. Então, por essa razão, eu durmo em outro quarto, que não o quarto em que ela dorme. Até em respeito ao sono dela, que é muito mais leve do que o meu. Eu tenho um sono muito pesado. Daniel França contou que não levou a esposa imediatamente ao pronto-socorro por ser médico e acreditava que ela teria caído acidentalmente em casa. O que levantou a suspeita do casal de um atentado foi o resultado dos exames. Joyce teve 5 fraturas no rosto, uma na costela, o queixo rasgado e 2 dentes quebrados. A deputada afirma que o marido não teve envolvimento com o suposto atentado, reclama dos ataques que ele tem sofrido e garante que vai buscar justiça. Eu vou processar todos que estão acusando meu marido. Eu vou processar todos que estão fazendo delações. Eu vou processar todos, inclusive mulheres extremistas que têm incitado o crime de feminicídio. Eu vou processar o Roger, que fez postagens asquerosas. Eu vou processar a Fontinelli, que pegou uma armação feita de dentro do GSI e está espalhando. Eu vou levar isso não só para a polícia, eu vou denunciar essa gente, inclusive essas mulheres que estão cometendo crime de violência, que isso é um crime de violência contra a mulher, contra mim, que posso ter sido vítima de um outro crime de agressão. Eu vou processar, eu vou colocar na delegacia da mulher, eu já avisei o Ministério Público Federal, eu vou levar cada um à última instância. Eu não vou admitir, porque essa é a 7ª fratura. O que estão fazendo com meu marido e comigo, uma ilação que eu seria a primeira pessoa a sair, todo mundo me conhece, fazendo todo o barulho, trazendo polícia aqui pra dentro, colocando pra fora, se meu marido ousasse a falar alto comigo. Então o que estão fazendo, assim, o estado que eu vi o meu marido ficar emocionalmente, é muito pior do que o que eu tô. Ontem ele passou o dia inteiro na internet olhando comentários nojentos, asquerosos, maldosos, a ponto... Assim, hoje a minha preocupação emocional é mais com ele do que comigo. Joyce Hasselmann disse durante a coletiva que tem 2 suspeitos. Um deles é parlamentar. Ela não citou nomes, mas garante que grande parte dos desafetos é do governo Bolsonaro. Eu sei que um deles tem um acesso muito fácil ao prédio, né? E o outro tem acesso muito fácil aonde quer que ele queira. A deputada vai passar nesta segunda-feira por exame de corpo de delito aqui na Polícia Civil do DF, 8 dias após o suposto atentado. Joyce e o marido já prestaram depoimento no Departamento de Polícia Legislativa, o DEPOL. A parlamentar também depôs no Ministério Público. Ela não procurou a Polícia Federal porque teme que possa ter interferência do governo. Eu não desconfio da instituição, mas eu desconfio do governo. E o governo tem sim ingerência em cima da Polícia Federal, mas não tem ingerência em cima da Polícia Civil aqui. A deputada ainda afirma que vai pedir apuração sobre a conduta do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Ela recebeu a informação de uma fonte do GSI que uma trama estava sendo armada contra ela. Sexta-feira,
16 horas e 15 minutos. Uma fonte ligada ao GSI. Né? Eu sou deputada, mas continuo sendo jornalista. Oi, no GSI estão falando que a senhora bateu o carro. Vão vazar essa história. Querem vazar essa história. Aí eu mandei um áudio, a pessoa me respondeu com áudio, dizendo que havia toda uma trama no entorno disso, para eu ficar atenta. Eu não sei qual é a instância ainda, se é via Aras, se é via Ministério Público, se é via Justiça, mas eu vou acionar o Heleno para que traga explicações. Se existe também um GSI paralelo, como tem uma ABIN paralela, por que isso foi tramado? Eu tenho isso por escrito, então não é alguém que me ligou e me falou, eu tenho uma prova no meu telefone. Com hora, né? Com hora, e não adianta tentar roubar meu telefone, porque já está printado, já está guardado, já está na mão do advogado. Então, assim, eu vou querer explicações do GSI. Nem o Palácio do Planalto, nem o Gabinete de Segurança Institucional comentaram as declarações da parlamentar. No Twitter, o general Augusto Heleno lamentou os ferimentos da deputada Joyce Hasselmann e desejou melhoras. O chefe do GSI também negou a tese levantada por ela. Uma briga de família terminou com uma mulher ferida no Lago Sul. Durante uma discussão familiar, um rapaz foi atirar no cunhado e acabou acertando a própria mãe no braço. Depois de atirar na mãe, o filho se trancou em um quarto onde iniciou-se uma negociação com os policiais até que ele se entregasse. Depois da rendição, os PMs encontraram um arsenal escondido na casa e no porta-malas do carro que estava lá. Olha essas imagens, pessoal. Eram 10 armas de fogo e centenas de munições. Tudo isso foi encontrado nessa casa do Lago Sul. A mãe foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. Já os envolvidos foram levados à primeira delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil vai investigar a origem do arsenal e da munição. Um cadeirante foi atropelado hoje por volta de 5 horas da manhã na 1ª Avenida Norte, na quadra 201 de Samambaia. O acidente foi no balão da feira permanente. O homem de 42 anos estava em uma cadeira de rodas movida a eletricidade. Ele ia em direção ao balão e, ao passar perto de um caminhão, não teria sido visto pelo motorista de um outro veículo, que o atropelou e permaneceu no local até a chegada da perícia. Por sorte, a vítima não teve ferimentos graves e foi levada pelos bombeiros ao Hospital Regional de Taguatinga. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Samambaia. Agora uma notícia boa. Eu acredito em fadas. E você? Essa frase fez muito sucesso na madrugada desta segunda-feira e não por menos, né? A nossa fadinha, a maranhense de 13 anos, Raíssa Leal, fez história na Olimpíada de Tóquio. Conquistou medalha de prata. Na vida no mundão é pra quem tem coragem. Não precisa nem explicar porque a Raíssa sempre foi chamada de fadinha. Nem foi a fantasia que levou à fama, mas o talento nas manobras pelas calçadas de Imperatriz, no Maranhão, quando ela tinha só 6 anos. Isso mesmo. Apesar de ser ainda uma criança, sempre teve concentração de veterana. Tanta persistência e amor ao esporte levaram Raíssa ao pódio na estreia do skate nos Jogos Olímpicos. No peito, medalha de prata pelas suas manobras no Skate Street. Além disso, Fadinha escreveu um capítulo à parte. É a medalhista mais jovem da história do Brasil em Olimpíadas. Após a cerimônia de premiação, ela falou com exclusividade à repórter Erika Okazaki, nossa correspondente em Tóquio. Eu tô muito feliz, na verdade não caiu a ficha ainda dessa medalha aqui e de ter representado tão bem o Brasil e todas as meninas. Eu fico mesmo maravilhada, eu me sinto incrível, então fico muito, muito feliz mesmo de ter trazido uma medalha para o Brasil. Agora, a fadinha do Brasil virou inspiração para outras meninas que também sonham com as pistas de skate. E de saber que a gente está inspirando muitas meninas a começar a andar de skate, eu fico muito feliz e isso é muito importante para mim, porque bem antes as meninas me inspiravam, na verdade continuam me inspirando, só que de passar também que elas se inspiram em mim, eu fico muito feliz mesmo. E
Pensar que nessas últimas 12 horas a Raíssa ganhou mais de 1,5 milhão de novos seguidores nas redes sociais e isso é muito legal. É uma menina de 13 anos de idade brilhando num esporte que é majoritariamente praticado por homens. Será que os meninos são mais talentosos ou as meninas que não se sentiam muito bem-vindas nas pistas de skate? Até que chegar a Raíssa para provar o contrário e estimular você que está em casa, menina, que quer se destacar num esporte que seja praticado só por homens, que você também pode, que você consegue, que você tem talento e mais do que tudo, que você tem um país que te apoia. A gente é uma nação que está unida nesse começo de semana, torcendo e vibrando com uma garota que nos representou tão bem nas Olimpíadas de Tóquio. Raíssa, um beijo para você. Que coisa mais linda a gente poder contar com novos exemplos assim, né? Gente jovem trazendo uma mensagem tão boa, traz de volta a esperança no futuro, né? Em Ceilândia, uma criança de 2 anos de idade se engasgou comendo macarrão e por muito pouco não morreu asfixiada. Policiais militares foram chamados para atender essa ocorrência e evitaram que o pior acontecesse. Que susto, Tatuzinha, com você. Pois é, Malta, boa tarde para você, meu amigo, mais uma vez, a todos assistindo o nosso querido SBT Brasília. Um susto e tanto. Aliás, muito pânico, né? Para essa família do pequeno Nicolas, de apenas 2 aninhos e 9 meses. Ele que é da região do Pessu, aqui na Grande Ceilândia. Inclusive, ele foi socorrido pelos policiais. Ele acabou engasgando com macarrão, era a hora da janta. Os policiais foram acionados. Os vizinhos já tinham dado essa criança praticamente como morta, mas aí apareceram os heróis, os policiais, e reanimaram o pequeno Nicolas, trazendo ele aqui para a região da seção de pediatria do Hospital Regional de Ceilândia. Ao nosso lado, Malta, está a mãe dele, a dona Márcia, que inclusive desceu rapidinho aqui para falar com a gente, porque o Nicolas está lá recebendo todo o amparo, né, dos médicos, enfermeiros. Dona Márcia, ontem era por volta de umas 7 horas. Como é que foi que tudo aconteceu? Boa tarde para a senhora e bem-vinda ao SBT. Obrigada, boa tarde a todos. Era umas 18 horas, aí coloquei a janta dele e deixei ele comendo só. Mas eu estava perto. Aí quando eu virei, ele já estava com febre também. E aí quando eu virei para ele para olhar que eu estava dando a jantinha também para minha bebê. E quando eu virei para ele estava lá, roxo. Foi aquele susto, a senhora ficou na hora e entrou em pânico. Eu entrei em pânico mesmo. Saí, gritei a vizinha lá, ela me acudiu lá, a outra vizinha também me ajudou. E aí foi o momento que a primeira vizinha foi chamar os policiais e aí foi que eles chegaram e fizeram todo o procedimento lá, que eles puderam fazer. E aí, sim, aí reanimou ele. Agora, a senhora acompanhou tudo de perto ali para a senhora. Inclusive os vizinhos chegaram a dizer que a criancinha já estava praticamente desfalecida, né? Já estava todo o rosto durinho, no momento que estava duro. O que dizia o coração da mamãe, da Márcia? Desespero. Desespero, não, que eu tava olhando ele ali, mas eu tava em desespero. Agora, a hora que a senhora viu que os policiais conseguiram salvar ele, trazer ele novamente, reanimaram ele, como é que foi? Foi um alívio. Um alívio para todos que estavam ali, que ajudaram, e foi um momento muito bom. Agora hoje, como é que tá o Nicolas? Tá bem? Tá ótimo, tá traquinando já. Só tá fazendo uns autoexames normais mesmo, que tá precisando, então... Graças a Deus, eles fizeram um bom trabalho, os policiais também, e a equipe também do SAMU, e tá tudo ótimo. Eu sei que a senhora tem que correr lá para cuidar dele, já, né? Como a senhora disse, ele já tá, né, aprontando como criança, que isso é coisa sadia, coisa de criança. Em poucas palavras, pra gente encerrar aqui a participação no SBT Brasília, em poucas palavras, o que a senhora resume hoje, ele estando bem aqui na seção de pediatria do HSC? Muito bem, graças a Deus. Uma ótima... Só gratidão. Só gratidão. Dona Márcia, vou liberar a senhora, pode cuidar do filho da senhora, que Deus abençoe a senhora, a família da senhora, e muito obrigado pela gentileza de participar conosco aqui no SBT, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tá aí, Malta, a Dona Márcia falando com a gente aqui no SBT Brasília. Ela veio rapidinho aqui, ela tá cuidando do Nicolas, de quase 3 aninhos, ele que passou por esse susto aí após engasgar com macarrão, e a gente conversou com ela aqui, como ela disse, ele renasceu, passa bem, e ela agradece aos policiais que foram verdadeiros heróis. Malta. É isso, Tatuzinho. Obrigado. Que susto, né? Já pensou? Menino de 2 anos de idade. Nem é tão pequenininho assim, né? Porque normalmente a gente noticia aqui que criança engasga, mas é bebê recém-nascido, engasga com leite. O menino engasgou com macarrão. Ainda bem que a polícia agiu rápido. Obrigado a você pelas informações.
No Brasil, em Portugal e na Espanha, hoje, dia 26 de julho, é dia dos avós. A data foi criada pelos católicos em homenagem a Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus Cristo. Ter avós é muito bom, né? E a cada dia os vovôs e as vovós estão cada vez mais modernos e tecnológicos. Tem computador, internet, celular. Você acha que isso é coisa de jovem? Não mais. Com a pandemia, os senhores e senhoras da terceira idade estão se modernizando e a gente traz agora uma dica super bacana para quem quer aprender independentemente da idade. A aposentada Margarida sempre quis inovar. Aprender a lidar com a rede mundial de computadores foi um desafio superado. Chegou a tecnologia, né? E o celular estava na nossa casa e a gente ficava tipo que analfabeto, né? Sem poder fazer nada porque não sabia de nada. E a nossa família, todo mundo está na atividade, todo mundo está em ativa, né? Está ativo. E a gente ficava em casa só vendo televisão. Né? Eu falei, não, eu não quero isso para mim não, tem que fazer alguma coisa. Já a dona Olímpia, de 75 anos de idade, se sentia dependente dos filhos e netos. Precisava fazer as coisas, tirar fatura e tudo, né? Que no momento só não mandavam mais pelo correio, né? E aí eu vi essa necessidade de aprender a informática, porque eu sei que ia fazer falta na nossa vida, né? Mesmo a gente sendo idoso, né? A gente tem que atualizar. O computador surgiu no Brasil em meados da década de 60. Mas só que veja só essa história. Por volta de 1970, o seu Francisco Amaral, que é militar aposentado da Força Aérea Brasileira, ele já lidava com um computador não igual esse aqui, com uma tecnologia avançada. Mas na época, seu Francisco, o senhor chamava de quê? Plotador. Um plotador. A gente tinha aquela base que hoje parece o tablet, o plotador na época, né? E o nosso sistema que era baseado na tecnologia da França, né? Agora, ali trabalhando na FAB, programando voos, o senhor não lidava tanto com a máquina? Não. Lá eu executava o serviço, mas eu tive essa oportunidade de lidar diretamente, igual eu estou aqui no IFB. Todos estes exemplos de idosos inseridos no meio tecnológico vêm do projeto de inclusão digital e social para a terceira idade do Instituto Federal de Brasília, o IFB de Ceilândia. Aqui, os idosos aprendem de forma prática a lidar com a informática básica e essencial no dia a dia. Ter a oportunidade de poder interagir com a tecnologia e com os seus pares também, né? Porque como eles são numa época que não existe computador e hoje nós estamos na época tecnológica, então isso facilita muito a questão, inclusive, da intergeracionalidade, que é ele conversar com os netos, eles interagirem com os netos que já nasceram nessa época digital. Aqui, a ideia não é só inserir o idoso na parte de informática, mas também ensinar línguas estrangeiras, aulas de história e até danças. Ele é social, nós oferecemos outras atividades. Hoje nós já beneficiamos, em média, 1.000 idosos com esse programa de inclusão digital e social com os idosos. Para a dona Margarida, que já está no 3º semestre do curso, o acesso à internet ajudou e muito. Já faço até compra na internet, você acredita? Até eu me belisco. Se a senhora fechar os olhos, o que imagina no futuro? Essa Margarida vai longe, viu? Porque ela é bem atirada, né? Sensacional, beijo pra senhora, viu? E se você tem mais de 60 anos de idade e também quer fazer esse curso, é só acessar o site, tá aqui na tela pro pessoal, tá? www.ifb.edu.br. As inscrições vão até sexta-feira. Um aluno brasiliense prodígio foi aprovado na Universidade de Brasília aos 16 anos. Muito orgulho, né? A repórter Vanessa Vitória foi lá conhecer esse jovem tão talentoso e tão inteligente. Olá, Felipe e Malta. Hoje nós estamos no Itapuã. É aqui que mora o Vitor, garoto prodígio, minha gente. Aos 16 anos, ele já é calouro de matemática na UNB.
Vamos perguntar aqui para a vizinhança se alguém conhece o Vitor, para mostrar onde é que é a casa dele pra gente. Vem comigo. Ó, a localização mandou a gente aqui para essa rua. Vamos ver se alguém sabe informar, tudo bem? Você mora aqui, você conhece o Vitor? Que Vitor? Um rapaz que passou na UNB com 16 anos. Ah, sim, ele mora aqui. Oi, de casa. Oi, tudo bem? Você é a? Alessandra. Você é o quê? Vitor, é você, Vitor? Sim, prazer, boa tarde. E essa é a mãe? Sua mãe do Vitor, Alessandra. Orgulhosa, hein? Muito. O garotinho cresceu e na escola se destacou. Terminava lições muito rápido e quando a professora passava o dever de casa eu fazia na sala. Foi uma professora que falou para a família do Vitor sobre a Sala de Altas Habilidades, um programa voltado para crianças e adolescentes superdotados da Secretaria de Educação do DF. Lá, a carreira estudantil do adolescente começou a tomar um novo rumo. Lá que eu tive esse interesse por matemática, que eu tive conhecimento por tudo, que eu fui para uma sala de exatas, aí eu conheci das demais áreas, e lá que eu percebi mesmo que a minha afinidade era matemática, não eram as demais áreas de conhecimento. Aluno nota 10, medalhista e que exibe com orgulho premiações em Olimpíadas de Matemática, de Astronomia, de Informática e de Educação Financeira. Mas e a UNB? Calma, gente, eu já vou falar. Para nós, meros mortais, bastava passar no vestibular para entrar na faculdade. De uns tempos para cá, ter nota no Enem. Mas no caso do Vitor, só a aprovação não foi suficiente, viu? A família dele precisou acionar a justiça para que ele conseguisse ser acelerado no ensino médio e, enfim, entrasse na universidade. Mas quem vai explicar melhor essa história pra gente é a Alessandra, que é a mãe do Vitor. Alessandra, tinha um prazo para matrícula na UNB, mas o Vitor não tinha concluído o terceiro ano ainda. O que vocês fizeram? Conseguimos uma advogada. A escola foi notificada e fez um conselho de última hora, providenciaram provas de todas as matérias. Ele fez essas provas e passou. Aí assim fomos à universidade e a universidade aceitou toda a documentação que foi expedida depois do resultado da prova. O Vitor universitário já está na ativa. Olhos atentos no computador, porque neste semestre o conteúdo é virtual. Mas em poucos dias ele já aprendeu macetes que os nerds, loucos por números, amam e fazem questão de calcular. Com uma aula eu já aprendi um segredo para a física, para calcular a velocidade, que você teoricamente não aprende na escola. Então eu posso dizer que é a maneira mais difícil, que se torna mais fácil de achar os resultados. Agora o garoto curioso que ama estudar já faz planos. A vida acadêmica vai continuar no futuro dele. Eu pretendo terminar o curso de matemática com 3 anos e meio, 4 anos, então lá para os meus 21 anos. E eu pretendo ingressar em mestrado e doutorado logo em seguida. E o segredo para ser tão Caxias, gente? Será que tem? Ou basta ser superdotado? Eu diria que foco e esforço. Se você se propõe a ser o melhor, você pode ser o melhor independente de qualquer situação. E aí, Felipe, com 16 anos, você também já estava na universidade? Inteligência para isso eu sei que você tem, viu? A Vanessa Vitória não sabia, quis tirar onda com a minha cara, mas eu com 16 anos estava na universidade. Mas não tenho a inteligência desse rapaz, matemática, já pensou? Um abraço para você, meu amigo, que você tenha muito sucesso na sua carreira e conte sempre com o jornalismo do SBT para celebrar suas vitórias e contar a sua história para todo mundo. O SBT Brasil, a primeira edição desta segunda-feira fica por aqui. Boa semana pra gente. Voltamos a nos ver 7h20 da noite no SBT 2. Até lá. Tchau. Felipe Malta.